Olá, começando mais um Ultrassom, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua atenção ao fundo musical do Arquivo X. Nós começamos esse Ultrassom, mais um Ultrassom, mas antes contamos com a presença aqui do nosso amigo DJ René, que está sempre rolando aqui pra gente. Muita música boa, muita música interessante. E aí, René, tudo bem? Obrigado pela sua companhia, pela sua presença mais uma vez nesse programa. Obrigado, eu que agradeço por mais um programa que nós estamos iniciando, né? Hoje um assunto diferente que a gente vai tratar aqui hoje, né? Vai ser uma coisa bem diferente que tenho certeza que o público em casa vai gostar. O que você trouxe para rolar aí hoje? Hoje o programa vai ser bem diferente. Nos anteriores nós tocávamos dance, tocamos música da disco e tal. Hoje a gente vai ficar em torno mais de Stevie Wonder, George Benson, né? E Barry White. Aí seria esses os vinis que a gente vai rolar hoje. Stevie Wonder, George Benson e Barry White, né? E, por enquanto, você já vai iniciando o programa com o nosso Stevie Wonder e muita coisa vai rolar além da entrevista, né? É isso mesmo, e com esse clima de Arquivo X, eu recebo aqui a presença, até um nome difícil de se pronunciar, Ari Malman-Homem, que é projetista de equipamentos cirúrgicos para a USP e, além de tudo, é ufólogo ou ovinologista, tá certo, senhor Ari Malman? Obrigado pela sua companhia aqui, é um prazer recebê-lo aqui para a gente comentar um pouco a respeito dos OVNIs, dos extraterrestres, né? É isso mesmo, é ufologia que estuda os fenômenos extraterrestres. Obrigado pela presença. É isso mesmo, Eduardo. Ufologia é o termo em inglês, né? Vem de UFO, objetos voadores não identificados em inglês. E OVNIs é um termo mais latino, mais português aqui. As línguas né? portuguesas utilizam ovinologia, que são objetos voadores não identificados. É isso daí. Que podem, nós vamos até falar no programa de hoje sobre até anomalias que estão presentes aqui no nosso mundo, que podem ou não ser extraterrestres ou não. Nós temos até um vídeo da NASA, daqui a pouquinho a gente vai colocar. E você esteve recentemente na NASA, você veio de Paris essa semana. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você teve lá na NASA. Tá. A NASA eu tenho amigos que trabalham com isso, conheço astronautas e tal. E aí fui fazer uma visita, mas uma visita mais turística, não fui assim para acesso dos laboratórios e tal, né? E como eu estou sempre em contato com esse pessoal de astrofísica, de aviação e tal, eu sempre me interesso muito por isso. E dessa vez eu dei uma recorrida nos Estados Unidos. Eu gosto muito dessa coisa de astronáutica, então fui fazer um levantamento assim das missões espaciais e tal, fotografar, ver as vestimentas que se tem e tal. É até interessante, eu queria perguntar para você, você conhece alguns astronautas e conversando com eles assim, eles admitem que possa ter algum tipo de extraterrestre, algum tipo de vida fora aqui da Terra? Em off, assim, lógico, a NASA não admite essa possibilidade, mas ali conversando entre eles, o que eles dizem a respeito disso? Por exemplo, Edgar Mitchell, que é um astronauta, ele tem um discurso bem claro a esse respeito, assim, e isso, inclusive, é uma das, vamos dizer assim, missões pessoais dele hoje em dia, né? Que é falar sobre essa questão da possibilidade de vidas fora do planeta Terra que têm visitado o nosso planeta. Então, no discurso dele, ele coloca muito claro que algumas civilizações já estão visitando o nosso planeta atualmente. Existem muitas evidências disso daí. Ele conta a história pessoal dele, de quando ele esteve no espaço, participou das missões espaciais e tal, o sentimento que ele tem quando vê a Terra de fora e tal, que é aquela coisa, né, de grandiosidade, de você olhar o planeta nosso e olhar o resto do espaço e você ver essa relação de infinitude que existe entre uma coisa e outra e saber que a gente vive num lugar tão pequeno comparado com o resto, né, o resto de outros planetas, e como a gente está tratando o planeta atualmente, e as mudanças que estão acontecendo aqui e tal.
E o discurso dele é muito claro sobre isso, né? Ele já veio ao Brasil várias vezes, é uma pessoa bem acessível. Assim, eles admitem ou não essa possibilidade? Sim. Alguns sim, outros não. O Edgar Mitchell, sim, ele é bem claro nisso, mas, por exemplo, você pergunta a mesma coisa para o Armstrong, ele já tem um discurso diferente. Cada astronauta tem uma postura, né? De maneira geral, muitos astronautas, por exemplo, Gordon Cooper, ele já fotografou naves descendo no campo de pouso na NASA, e isso são fotos evidentes, assim. Ele dá entrevistas falando sobre isso, as experiências dele com extraterrestres e tal. Nós tivemos um caso recentemente na China, que até alguns aeroportos foram fechados até por causa desse OVNI. Nós temos até uma imagem, que até que você que trouxe, por gentileza, o Bruninho, coloca essa imagem aí. Eu queria que você explicasse um pouco essa imagem. É possível se fazer uma montagem? Você acredita que possa ser uma montagem ou realmente, porque para se fechar um aeroporto, o governo se empenhar em fechar o aeroporto, envolver nesse episódio, todo esse envolvimento não é um fato assim... Eduardo, essa daí já não é a primeira vez que acontece na China, isso já aconteceu outras vezes. Esse caso aí especificamente aconteceu agora, dia 20, né? Mas já tem outros casos anteriores na China, em outros países também, já aconteceu na França, Inglaterra, já teve casos assim de esses objetos ficarem no espaço aéreo do aeroporto e o pessoal ter que suspender. Fechar o aeroporto para... Agora, esse da China foi interessante porque... Coloca de novo aí pra gente, Bruninho, por favor. Por exemplo, essa foto aí... Existem controvérsias, obviamente, né? Tem gente falando que isso daí é uma sobreexposição de imagem, ou seja, a pessoa tirou uma foto de uma aeronave e deixou o diafragma aberto durante um tempo e ficou isso daí. Eu não acredito que seja isso, porque a sobreposição ela dá outras características na imagem. Mas também não estou afirmando que isso é um UFO de extraterrestre, né? O que a gente chama de UFO, objeto voador não identificado. Ou seja, quando você olha para o objeto, que ele não tem nenhuma marcação, não tem nenhum prefixo, não tem nenhuma identificação visível. Então, isso não foi identificado, nenhuma marcação e tal, a gente chama de UFO. Agora, isso pode ser o quê? Pode ser muitas coisas. Pode ser um avião experimental, pode ser, sei lá, um bólido que está entrando. Nesse caso, não, porque você vê janelas ali, né? Então, é característico mesmo de ser uma aeronave. E até temos um caso interessante, que eu trouxe um vídeo aqui, é polêmico esse vídeo. Eu gostaria que você até explicasse pra gente, no caso Roswell. Realmente, quando eu vi há um tempo atrás, eu fiquei realmente impressionado com essa autópsia desse alienígena. Gostaria até que você nos explicasse e comentasse, porque até algumas pessoas já vieram na mídia e disseram que seria uma mentira. Você pode até... Vamos ver agora esse vídeo dessa autópsia, a autópsia do Novo México em 1947. Eu queria que você explicasse pra gente, porque eles fizeram até um estudo que o telefone condizia com o da época, o relógio, lá no fundo, condizente com o modelo da época. Eu queria que você explicasse pra gente realmente sobre esse vídeo. Bom, realmente, como você disse, isso é um vídeo antigo, controverso hoje em dia, é controverso a forma como ele apareceu. Quem divulgou inicialmente esse vídeo na mídia foi um rapaz ligado à área de mídia, de filmagem. Esse vídeo não seria feito pelo exército americano? Então. Bom, o que eu conheço dessa história é mais ou menos assim. Esse Ray Santilli, que foi o sujeito que divulgou esse vídeo na mídia, ele diz que recebeu esse vídeo de uma pessoa que descobriu isso nos achados. E esse vídeo, supostamente, ele seria parte de um documentário maior. Porque na época, quando houve o suposto acidente lá em Roswell, eles filmaram todo esse processo de resgate, de autópsia e tal. Bom, uma parte da história é o seguinte: naquela época não existia essa divisão no sistema americano de marinha, aeronáutica e exército, era uma força única. E mais ou menos nessa época eles começaram a separar
as 3 categorias, né, de Marinha, Força Aérea e Exército. A história que eu conheço é assim, o sujeito que filmou todo esse documentário aí, num dado momento, quando houve essa separação oficial, ele não tinha um lugar específico para deixar toda essa filmagem. Ele acabou ficando com cópias dessa filmagem. Uma parte disso daí sumiu, quer dizer, entre aspas, entrou lá no governo, e a outra parte ficou com ele. E durante algum tempo isso ficou desaparecido. E aí apareceu alguns anos atrás aí com o Rei Santilli com essa história. Bom, eu tenho um conhecido, um italiano, que ele tem uns fenômenos que acontecem com ele, umas chagas que aparecem e tal, e ele ficou muito famoso na mídia. Ele conversou, ficou muito amigo de astronautas, gente ligada ao governo e tal. E esse rapaz, o Jorge Bongiovanni ele chama, e esse rapaz, ele entrando em contato com esse pessoal do governo, ele veio contando o seguinte, que realmente esse documentário era verdadeiro. Ele fazia parte de um outro documentário maior. Acontece que agora, recentemente, o Rei Santilli veio falando que tudo aquilo era um embuste, que ele fez aquilo para ganhar dinheiro mesmo e tal. É interessante isso aí. Até no próximo bloco a gente vai comentar mais um pouco sobre isso. É um rápido intervalo, rapidinho, não sai daí. A gente está falando aqui sobre ufologia, nós temos mais alguns vídeos aqui interessantíssimos para mostrar para você, recebendo a presença aqui do seu Ari Malman Homem, que é ufólogo, e está nos explicando um pouco mais sobre esse universo da ufologia, sobre extraterrestre. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.